Aprovou o cast. O único podcast que a banca não pode anular. Olá, hoje a gente vai fazer um mergulho aqui nos instrumentos bem importantes do governo, né? PPA, LDO e LOA. São as leis que basicamente dizem como o governo planeja e como ele gasta o dinheiro público. A gente deu uma olhada em como a Constituição organiza isso. Exatamente. A ideia é destrinchar um pouco o essencial do Plano Plurianual, o PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e da Lei Orçamentária Anual, a LOA. Entender essa tríade é chave, né, para quem quer entender a gestão pública e, bom, para quem estuda para certas avaliações, isso sempre cai. Perfeito. E tudo começa lá na Constituição de 88, né? Artigo 165. Ele já diz que essas três leis, elas partem do Executivo. Então vamos lá. Começando pelo PPA, aquele plano mais, digamos, de médio prazo. O que é crucial saber dele? Certo. O PPA ele é esse planejamento para 4 anos. Ele vai estabelecer, e de forma regionalizada, tá, as diretrizes, os objetivos e as metas. Isso principalmente para as despesas de capital, que são os grandes investimentos, e as despesas correntes que vêm deles. E também para os programas que duram mais tempo. E olha só, um ponto que sempre aparece, muito importante. Nenhum investimento que vá durar mais de 1 ano pode começar sem estar no PPA antes, ou numa lei específica para isso. Se não cumprir, pode dar até crime de responsabilidade. Isso está lá no 167 da Constituição. Nossa, sério. E tem aquele detalhe curioso da vigência, né? O PPA não casa certinho com o mandato do presidente. Ele começa no 2º ano de um governo e vai até o 1º do ano do próximo. Imagino que seja para dar uma continuidade, uma coisa assim. Isso mesmo, a lógica é essa. É para garantir que o planejamento não seja totalmente interrompido a cada 4 anos, sabe? Para ter uma transição mais suave. E tem mais. Todos os outros planos do governo, sejam nacionais, regionais, setoriais, todos eles têm que estar alinhados com o PPA. Ele é tipo guarda-chuva mestre. Entendido. O PPA é esse mapa maior. Agora, a LDO. Como ela entra nessa história para fazer a ponte para o dia a dia, para o ano a ano? A LDO é exatamente isso. Ela é o elo. Ela conecta o PPA, que é de médio prazo, com a LOA, que é o orçamento do ano seguinte, bem de curto prazo. Ela tem várias funções-chave. Define as metas e prioridades para o governo naquele ano específico, orienta como a LOA tem que ser feita, dispõe sobre mudanças em impostos, que é sempre um ponto delicado, e estabelece a política dos bancos públicos de fomento. E, mais recentemente, passou a ter também um foco maior em diretrizes fiscais, pensando na sustentabilidade da dívida. E tem aquela regra do Congresso, que a sessão legislativa lá no meio do ano não pode ser interrompida se a LDO não tiver sido aprovada. Isso mostra bem a importância dela, né? Sem dúvida. É um sinal claro da centralidade da LDO. Ela tem que ser aprovada antes da LOA, justamente porque ela orienta a LOA. Sem LDO, o orçamento do ano seguinte fica travado. Entendi. E aí, finalmente, a gente chega na LOA, o orçamento propriamente dito, né? A lei que vale para o ano. O que define a LOA? A LOA é onde a coisa acontece no curto prazo mesmo. Ela basicamente faz 2 coisas. Estima as receitas, quanto o governo acha que vai arrecadar, e fixa as despesas, quanto ele está autorizado a gastar naquele ano. Aqui tem outro princípio que é bom guardar, o da exclusividade. A LOA, em regra, só pode falar de orçamento, receita e despesa. As exceções são poucas. Autorizar créditos suplementares, que é tipo um ajuste para gastar um pouco mais em algo se precisar muito, e contratar operações de crédito, ou seja, pegar empréstimos. E ela não é um bloco único, né? Li que tem uma divisão interna. Correto. A LOA, na verdade, junta 3 orçamentos. Tem o fiscal, que cobre os poderes, os fundos, os órgãos, a administração direta e indireta. Tem o da Seguridade Social, que é saúde, previdência e assistência social, tudo junto ali. E tem o de investimento das empresas estatais, aquelas que a União controla, tem a maioria do capital com direito a voto. E um detalhe, a Constituição fala que o orçamento fiscal e o de investimento tem que ter como objetivo reduzir as desigualdades entre as regiões, usando a população como critério. Então, para a gente amarrar tudo,
a gente vê um sistema todo interligado, né? O PPA dá a visão de médio prazo, a LDO pega isso, transforma em prioridade anual e guia a LOA. E a LOA detalha onde o dinheiro vai ser aplicado naquele ano. É isso. Precisamente. É um ciclo, né? Pensado para trazer racionalidade, para dar uma direção estratégica para a gestão pública, para conectar o plano com a grana. Mas aí, saindo um pouco só da lei, fica aquela questão, né? Que a gente vê todo dia. Como é que a gente garante que esse planejamento todo, tão bem desenhado na teoria, realmente vira entrega, vira resultado lá na ponta para a população? Considerando as pressões do dia a dia, a política, a economia. Fica essa reflexão importante sobre a distância entre o que está no papel, no plano, e o que acontece de fato na administração pública brasileira. Assunto para muita conversa ainda. Até a nossa próxima análise.